proposta é que a gente possa olhar os trabalhadores em empresas, plataformas de transporte e de entrega como parte de um contingente muito maior de pessoas que já estão trabalhando em plataformas de trabalho. Né? Ou seja, então a minha pergunta é, se a gente considera que as plataformas de trabalho elas estão se espraiando para os diversos setores da economia, a pergunta é, será que faz sentido a gente ter uma legislação específica para cada setor onde já tem plataforma de trabalho? Né? Então, essa é uma grande questão, e porque essa é uma discussão que está muito forte lá fora, exatamente porque está se questionando esse processo de externalização que as empresas estão fazendo. Então, elas externalizam a produção, mas também a responsabilidade, os gastos e os custos do trabalho. Externalizam para quem? Para os trabalhadores, para suas famílias e para o Estado, porque alguém tem que pagar o custo. Se não são as empresas, é a sociedade. Né? Então, tanto é que a discussão lá fora é sobre regulação tributária, ambiental, do consumidor e trabalhista. Né? Então, essa é a minha proposta, que a gente olhe esse setor dentro desse movimento muito mais amplo. Né? Então, se a gente olhar, por exemplo, alguns setores onde as plataformas estão presentes, transportes de carga, hotelaria, medicina, educação, advocacia, cuidado com as pessoas, garçons, setor imobiliário, suporte de TI, bancário, setor de conserto, de serviços de construção, enfim. Então, é isso que a gente tem que ter em conta. A gente vai discutir um pedacinho, mas é um pedacinho dentro de um conjunto muito grande de plataformas que já estão na sociedade brasileira. Né? Então, só no Brasil, se a gente pegar, por exemplo, só o setor de limpeza, por exemplo, nós temos mais de 40, 50 plataformas de trabalho. E aí, nós vamos ter também uma legislação específica para esse setor? Né? Então, eu vou trazer alguns dados, né? Acho que o que o Rafael falou é muito importante, a gente tem uma dificuldade enorme de ter esses dados, né? Agora, a Lúcia Garcia, que é uma pesquisadora do Diese, a partir dos dados da PNAD contínua, está conseguindo tirar algumas informações a respeito desses trabalhadores, mas eu vou trazer aqui os dados só até 2019, e nós sabemos que teve um aumento muito grande em 2020, nesse ano. Então, entre 2012 e 2019, nós tivemos um aumento de 54% nos trabalhadores em plataforma. Enquanto o aumento geral do emprego nesse período foi só de 6%, dos trabalhadores em plataforma foi em 54%. E hoje nós já teríamos em torno de 4.300.000 trabalhadores com seu trabalho principal em plataformas, tá? Porque a PNAD não possibilita ainda que a gente consiga captar esses outros trabalhadores que não têm a plataforma como seu trabalho principal. Isso já significa em torno de 5% do total de ocupados no Brasil. Né? Então, claro, a maior parte, 34%, ainda está no setor de transporte, mas todos os outros setores, como nós mostramos, já tem empresas plataforma. Bom, e qual é o grande problema dessa expansão absurda das plataformas de trabalho? Não só é porque elas reproduzem o trabalho precário naqueles setores onde a gente já tinha um trabalho precário, né? Então, serviço doméstico, construção civil, beleza, cuidado, entrega, mas elas estão precarizando setores onde o trabalho ainda não era precarizado. Né? Então, setor de educação, setor bancário, setor de saúde, setor jurídico. Então, nós temos um perfil de trabalhadores em empresas plataformas cada vez mais diverso. Né? Então, tem trabalhadores com baixa escolaridade, 46%, mas também trabalhadores com curso superior. Pessoas brancas, jovens, mais velhas, enfim. Então, o que eu estou querendo trazer é que as empresas plataformas já estão em todos os setores. Eu sei que eu estou me repetindo, mas isso é importante. Se a gente olhar só as empresas plataformas,
plataformas no setor de entrega, o que nós vamos ver? Nós vamos ver, todas as pesquisas mostram que, apesar do discurso da flexibilidade do tempo de trabalho, os trabalhadores, a maior parte, 60%, trabalha mais do que 10 horas. É 10 horas de segunda a sábado, de segunda e domingo. Aí você tem essa flexibilidade, por que eles trabalham tanto? Bom, eles trabalham tanto porque o rendimento é muito baixo e ainda foi rebaixado no contexto da pandemia, né? Então, uma das pesquisas que nós fizemos mostrou que, durante a pandemia, quase 50% dos entregadores ganhavam menos do que um salário mínimo. É muita coisa, né? E eles também trabalham muito, por quê? Porque o trabalho na plataforma é a única fonte de renda. Então, não é um bico, né? Claro, as pessoas trabalham 10 horas por dia, é fácil a gente entender que não é um bico. Então, a questão que eu volto aqui ao início da minha exposição é qual é a resposta, não é? Porque a gente tem que pensar sempre um todo. Então, é criar uma legislação específica para cada plataforma que está em cada setor diferente. Aí as pessoas falam, mas é porque as plataformas são muito diferentes. Sim, mas as empresas tradicionais também. Química é diferente de comerciário, que é diferente de metalúrgico. No entanto, nós temos, não é mesmo? Diante dessa diversidade, nós temos legislações comuns e depois o que é específico ser objeto de acordo e convencivo. Né? Além disso, a gente já tem o artigo 7º da Constituição Federal, que depois eu tenho certeza que vai ser discutido. Então, para finalizar, a gente pensar quais são as consequências da gente criar legislações diversas para o trabalho em plataforma em cada um dos setores. Né? Na realidade, a gente vai estar reconhecendo a existência de trabalhadores de segunda classe. Né? Porque, de novo, a pergunta, qual é o sentido de um trabalhador em plataforma? Qual é o sentido que ele vá ganhar menos, que ele tenha menos direitos, que ele tenha uma jornada maior, que ele tenha um salário menor, que ele tenha um risco de saúde? Aí, com os entregadores, a gente pode se fazer a mesma pergunta. Qual o sentido de um entregador em plataforma que ele tenha menos direito, jornada maior, maior risco de adoecimento? Então, além disso, o que acontece? Se for continuar a ser mais favorável para as plataformas, as empresas vão falar o quê? Vão falar, oba, vou fechar e vou abrir uma plataforma, porque aí eu resolvo. Né? Então, se a gente quer pensar a questão do emprego no Brasil, isso é importante, investimento na economia, aumento do salário mínimo, investimento em educação e saúde, e não via precarização do trabalho. Porque se a gente usar como um caminho, então, de fato, a gente abriria um processo de precarização em todos os setores. Então, é a questão principal. Muito obrigada. Obrigado,